Talvez você conheça bem essa sensação. Sentar em silêncio, fechar os olhos, repetir afirmações com toda a esperança do seu coração. E ainda assim, quando abre os olhos, a vida parece permanecer a mesma. É como se suas palavras batessem em uma parede invisível, como se o universo estivesse em silêncio diante dos seus pedidos mais profundos. Essa frustração silenciosa pesa na alma. É uma dor oculta, escondida até mesmo de quem está ao seu redor, porque poucos entendem o cansaço de tentar manifestar e sentir que nada se move. Dentro de você existe um conflito. Uma parte consciente pede abundância, pede cura, pede amor, mas ao fundo, em um tom quase sussurrado, há uma voz interna que diz: isso não é pra você, não vai dar certo, não adianta tentar. Essa voz não nasceu hoje, ela é antiga, foi moldada por histórias de dor, por experiências repetidas, por memórias que se gravaram no corpo. É ela quem cria o maior obstáculo, porque enquanto você pede com palavras, ela grita em silêncio, e a energia responde ao que vibra mais forte. A ciência já começa a revelar esse mistério. Bruce Lipton, através da epigenética, nos mostra que não somos prisioneiros do nosso DNA. Somos influenciados, sim, por crenças inconscientes que moldam não apenas nossa biologia, mas também nossa realidade experiencial. Em outras palavras, a vida que você vive é um reflexo das programações escondidas em sua mente subconsciente. Joe Dispenza complementa: cada pensamento recorrente cria uma assinatura eletromagnética, atraindo experiências semelhantes e reforçando o mesmo ciclo. É como se você tentasse cultivar um jardim fértil, mas o solo interno ainda guarda resíduos do passado. Esse é o dilema invisível da manifestação. Não basta desejar com intensidade se a voz oculta continua repetindo escassez. Talvez você esteja se perguntando: então, como posso mudar isso? Como transformar essa voz que me contradiz? Esse é o ponto central do nosso encontro hoje, porque a manifestação não começa fora, começa dentro. O que precisa ser transformado não é o universo, não é a técnica, não é a oração. É o eco escondido que vive em você. E ao longo desta jornada, vamos juntos observar os sinais de quando a sua voz interna sabota o que você deseja. Vamos compreender com clareza e compaixão como a mente cria essas barreiras invisíveis e como você pode suavemente reprogramar esse campo interno. Você não está sozinho nesse processo. Se sente que já tentou de tudo e nada mudou? Respire fundo. A verdade é que você não está quebrado, você está em transformação. E é neste espaço de transformação que começa a sua nova realidade. Há um instante quase imperceptível, mas que guarda um poder imenso. É quando você declara uma intenção: eu sou próspero, eu atraio amor, eu mereço saúde. A frase mal termina e, de repente, como um sussurro que vem do fundo da mente, surge a resposta automática: não é verdade, não funciona, não é para você. Esse é o eco interno. Ele não grita, mas reverbera. Ele não precisa ser alto porque já está enraizado. A neurociência nos mostra que esse eco não é acaso. Ele é a memória neural repetitiva, formada por caminhos que o cérebro consolidou ao longo de experiências passadas. Cada rejeição, cada perda, cada palavra de desvalorização foi moldando uma rede invisível que se repete sem que você precise pensar nela. É como um filtro silencioso que colore tudo o que você deseja com as cores do que já viveu. E aqui está a revelação que pode parecer contra-intuitiva. Não é o desejo consciente que guia a manifestação. Não são as palavras ditas em voz alta, nem os sonhos visualizados antes de dormir. O que realmente orienta o campo quântico é aquilo que o subconsciente repete em silêncio, como um disco arranhado que toca sempre a mesma melodia. Quando esse eco interno contradiz o seu desejo, é como tentar navegar contra uma correnteza. Você pode remar com força, mas o movimento mais profundo das águas continua levando para outra direção. Esse é o verdadeiro ponto de bloqueio. A voz não dita, a crença que age sem pedir permissão.
Reconhecer esse eco é o primeiro passo para a transformação, porque quando você começa a perceber as frases automáticas que surgem após uma intenção, você descobre o terreno onde a reprogramação precisa acontecer. A mudança começa quando você deixa de lutar contra o eco e passa a escutá-lo como um reflexo do que foi aprendido, não como uma sentença para o que virá. O eco interno não define seu destino. Ele apenas revela onde sua mente ainda guarda as memórias que precisam ser dissolvidas. Ao trazê-lo à consciência, você começa a soltar as amarras invisíveis que mantêm sua vida repetindo os mesmos padrões. Esse é o chamado do primeiro sinal. Ouvir a voz que contradiz, não para acreditar, mas para reconhecer que é apenas um programa esperando para ser reescrito. Existe um engano silencioso que muitas vezes se disfarça de força de vontade. É a urgência ansiosa. O desejo é legítimo, o pedido é sincero, mas dentro dele existe uma tensão que vibra como desespero. É a sensação de que, se não acontecer agora, talvez nunca aconteça. Essa urgência cria um aperto no peito, acelera o coração e transforma o ato de manifestar em uma corrida contra o tempo. No campo quântico, essa diferença é fundamental. A intenção clara vibra em frequência de confiança, de certeza, de entrega. Já a urgência ansiosa vibra na frequência da falta, como se dissesse ao universo: eu ainda não tenho, eu ainda não sou. E quanto mais esse sentimento se repete, mais ele reforça o campo da ausência. É como afinar um instrumento. Se as cordas estão tensionadas demais, a música não flui, o som sai duro, distorcido e perde a harmonia. Mas quando há o ajuste suave, a melodia nasce com naturalidade. Assim também é com a manifestação. Quando o desejo se mistura com ansiedade, a vibração perde a sua clareza. O pedido deixa de ser uma melodia de confiança e se torna um ruído de carência. A mente ansiosa acredita que, ao sentir mais forte, está criando mais rápido. Mas a verdade é que o campo não responde à intensidade da emoção, e sim à qualidade dela. A fé serena tem mais poder de atração do que o desespero vibrante, porque a fé não pede garantias, apenas reconhece que o que já existe no invisível se manifestará no tempo certo. Identificar esse sinal é perceber quando o corpo pede com pressa, quando a mente exige controle, quando a alma se agita em vez de repousar. Não se trata de reprimir o desejo, mas de aprender a sentir sem urgência. Quando o coração se aquieta, a intenção se torna clara, e nesse estado de clareza, o campo responde não à falta, mas à confiança silenciosa de quem já se sabe parte da abundância. Existe um instante sutil, quase imperceptível, em que o coração se contrai ao observar o sucesso de outra pessoa. É aquele momento em que, mesmo em silêncio, surge uma sensação de desconforto, de injustiça, de pergunta velada: por que para mim não acontece? Esse é o sinal da comparação silenciosa e ele atua como um veneno escondido na frequência vibracional. O ressentimento interno, ainda que não seja confessado, gera uma energia de carência. Porque ao olhar para o outro com dor ou inveja, a mente declara em silêncio: eu não tenho, eu não consigo, eu não mereço. Essas frases que não chegam a ser ditas se tornam decretos energéticos que enfraquecem a manifestação. A vibração não acompanha o desejo, mas reforça a sensação de estar distante do que se busca. Bruce Lipton explica que muitas dessas crenças nascem na infância, em frases repetidas, em experiências de desvalorização, em comparações dolorosas que se imprimiram no subconsciente. Quando um adulto observa o sucesso alheio com ressentimento, é como se a criança interior fosse reativada, trazendo à tona a velha sensação de não ser suficiente, de não merecer. Essa memória retorna e contamina o presente. Mas a comparação
não é inimiga em si mesma. Ela pode ser interpretada como um espelho. O que incomoda ao ver no outro é muitas vezes um reflexo do próprio desejo ainda não reconhecido. É como se a vida estivesse mostrando, através do brilho alheio, uma pista daquilo que também quer nascer dentro de você. Nesse sentido, o que parece inveja pode ser lido como uma mensagem: olha, esse é um potencial que existe em você e que aguarda sua permissão para florescer. A comparação silenciosa só aprisiona quando é tomada como sentença de impossibilidade, mas quando é vista como sinal, ela se transforma em caminho. A dor de não ter pode se converter na esperança de poder criar. O ressentimento pode ser dissolvido em gratidão, pela lembrança de que o campo quântico não é exclusivo. O que se manifesta para um pode se manifestar para todos. Nesse momento, o silêncio interno deixa de repetir "não é para mim" e começa a afirmar com serenidade: "Isso também é possível em minha vida." Há uma crença difundida que repetir frases positivas com insistência seria suficiente para transformar a realidade, como se bastasse vestir palavras bonitas para que a vida se alinhasse de imediato. Mas há uma diferença profunda entre coerência vibracional e repetição automática. A positividade forçada, desprovida de emoção verdadeira, não gera transformação. Ela apenas mascara a voz interna enquanto o campo continua respondendo à frequência real que pulsa por trás das palavras. Gregg Braden nos lembra da importância da coerência cardíaca. Quando pensamento e emoção caminham em harmonia, o campo energético se torna ressonante, ordenado, capaz de irradiar sinais claros ao universo. Mas quando se repete uma afirmação sem sentir a verdade dela, o resultado é ruído. É como falar "estou em paz", enquanto o coração pulsa em ansiedade. O cérebro envia uma mensagem, mas o coração envia outra. E o campo, ao captar sinais contraditórios, não encontra consistência para se reorganizar. A positividade forçada até pode trazer um alívio momentâneo, mas não sustenta a transformação, porque não alcança a raiz. É como pintar paredes mofadas sem tratar a umidade. O brilho inicial pode enganar os olhos, mas com o tempo, o mofo retorna, revelando que a causa não foi tocada. Assim também acontece quando se tenta convencer a mente consciente de algo que o subconsciente ainda não reconhece como verdadeiro. A verdadeira manifestação não nasce da insistência em frases prontas, mas da integração entre o que se pensa e o que se sente. Quando a emoção se alinha ao pensamento, mesmo uma frase curta, pronunciada com o coração pleno de gratidão, carrega mais força vibracional do que 1000 repetições vazias. O convite, portanto, não é abandonar as palavras, mas preenchê-las de vida. É permitir que a linguagem deixe de ser uma máscara e se torne expressão autêntica de uma emoção real. Porque não é o som das palavras que cria, mas a frequência que a sustenta. Quando o coração e a mente dizem a mesma coisa, a voz interna deixa de sabotar e passa a cooperar. E nesse ponto, o campo responde com clareza, como um eco, fiel daquilo que já floresceu dentro de você. Entre os sinais mais sutis de autossabotagem está a tentativa constante de controlar quando e como a manifestação deve acontecer. É o desejo travestido de planejamento, a fé condicionada ao relógio, o pedido que se transforma em cobrança. Nesse estado, a mente insiste em impor prazos, em ditar as formas, como se o universo precisasse seguir a lógica linear do calendário humano. Mas essa prisão do tempo não acelera o processo. Ao contrário, ela o retarda,
porque transmite ao campo quântico a mensagem de que ainda não aconteceu e, portanto, de que ainda falta. O excesso de controle nasce do medo. Medo de perder, medo de esperar, medo de nunca receber. O coração ansioso acredita que, ao pressionar a vida, conseguirá antecipar o destino. Mas no nível profundo da energia, esse controle sinaliza desconfiança. É como segurar uma semente na mão e exigir que ela floresça agora, neste instante, sem respeitar o ciclo natural do crescimento. Quanto mais força se coloca nesse gesto, mais a semente é impedida de tocar a terra fértil onde poderia germinar. O paradoxo é que o verdadeiro poder da manifestação não está em apressar, mas sim em soltar. O campo não responde ao comando do tempo humano, mas à qualidade vibracional do estado interno. Quando a mente insiste em controlar cada detalhe, ela comunica ao subconsciente que ainda existe ausência. Mas quando há entrega, quando se permite que a vida se mova em seu próprio ritmo, a frequência muda. O campo deixa de refletir escassez e passa a refletir confiança. Essa entrega não significa passividade ou falta de clareza. Significa alinhar intenção e soltar expectativa. É um treino suave, como aprender a soltar uma pedra no rio e confiar que a corrente saberá levá-la ao destino. Cada pequeno ato de confiança abre espaço para que o subconsciente seja reprogramado, não pela força, mas pela experiência repetida de que a vida responde. Assim, a prisão do tempo começa a se dissolver quando se escolhe experimentar pequenas entregas. Permitir que algo simples se manifeste sem pressão, apenas com a confiança de que o campo responde. E ao testemunhar essa resposta, a mente começa a compreender que não precisa controlar o invisível. Nesse estado, a voz interna se acalma e a manifestação deixa de ser uma corrida contra o relógio para se tornar um reencontro com o fluxo natural do universo. Chegamos ao ponto em que todos os sinais se encontram e revelam a mesma verdade. Não é o universo que se cala, nem a vida que se recusa a responder. O que realmente acontece é que a voz interna, programada por memórias antigas e crenças herdadas, contradiz em silêncio aquilo que o coração declara em palavras. É essa dissonância oculta que sabota a manifestação, transformando pedidos em ecos e sonhos em espera. Bruce Lipton nos lembra que mudar a realidade exige mais do que desejar. Exige reprogramar a biologia das crenças. Somos programas vivos, feitos de histórias repetidas, mas também dotados da capacidade de reescrever o próprio código. Cada pensamento nutrido com emoção verdadeira começa a alterar não apenas o cérebro, mas também a energia que irradiamos. E é essa energia, e não apenas o desejo consciente, que molda a experiência de vida. Neville Goddard aprofunda essa visão ao afirmar que a imaginação sustentada com coerência emocional é mais poderosa do que 1000 técnicas superficiais. Quando a imagem interna se une à emoção genuína, o campo quântico se reorganiza. A criação deixa de ser um pedido para o futuro e passa a ser uma realidade vibracional já existente no presente. É assim que a manifestação se torna inevitável. Não pela força da vontade, mas pela harmonia entre o que se pensa, o que se sente e o que se acredita. A voz interna, tantas vezes ignorada, é como um guarda oculto à porta de um templo sagrado. Se não for transformada, ela impede a entrada daquilo que mais desejamos. Mas quando é acolhida, compreendida e reescrita, ela se converte em aliada. Aquele que antes bloqueava, agora protege. Aquilo que antes limitava, agora abre passagem.
A manifestação deixa de ser luta contra um inimigo invisível e se torna um caminhar junto com a própria essência. O verdadeiro poder não está em pedir mais forte, em repetir mais vezes ou em buscar novas técnicas. Ele está em alinhar a voz interna com aquilo que já se declara querer. Quando a mente consciente e o subconsciente caminham na mesma direção, o campo quântico responde com clareza. Nesse instante, o silêncio do universo se rompe, porque ele já não precisa mais gritar. Ele apenas reflete, com precisão, a frequência que você decidiu sustentar. O caminho da manifestação, portanto, não é um clamor desesperado para fora, mas um reencontro profundo para dentro. É no silêncio da sua fé que o universo encontra a frequência exata para responder. E quando a voz interna se torna harmonia, em vez de sabotagem, você descobre que não precisa pedir com medo. Basta existir em coerência. E nesse estado, a realidade deixa de ser espera e se torna florescimento. E chegamos ao final de mais um vídeo. Aproveita que chegou até aqui, deixe seu like e se puder se inscrever no nosso canal, saiba que será um prazer te ter aqui comigo. Então é isso, pessoal. Eu me chamo Thiago e essa foi a minha contribuição para a sua jornada de autoconhecimento, fé e expansão. Um forte abraço e até o próximo vídeo!